Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a todos os participantes, a todos os inscritos que estão nos assistindo. Eu sei que é um desafio ficar até esse horário sentado, mas se quiser pode dar uma espreguiçada aí na cadeira, balançar um pouco a cabeça para passar o sono, a fome. Vamos continuar, que é um assunto bem interessante. Vou pular a apresentação. Eu queria só deixar um convite para vocês. O pessoal já falou bastante da Fenalol, né? Esse ano a Radar vai estar lá com um stand. Então, aqueles que puderem comparecer, sejam muito bem-vindos e vá nos visitar. E nós vamos estar lançando o livro, Manual Gestão para Advogados, que já está disponível, inclusive, para compra no site da Juruá, que é a editora do livro. Então, vamos lá. Todo mundo já falou bastante, desde o primeiro painel, sobre o nosso cenário jurídico atual. E a gente falou que a gente precisa de uma diferenciação, por conta dos honorários, por conta da dificuldade de ter um produto diferente. E a gente sabe que isso é um desafio. E o primeiro ponto para esse desafio é entender que o escritório é, de fato, uma empresa. A doutora Kátia falou mais cedo que, um tempo atrás, se falasse marketing jurídico junto, na mesma frase, estavam xingando e ia dar problema. Então, quando a gente fala que você tem que enxergar o escritório como uma empresa, pode ser que ainda tenha uma certa resistência. Mas vamos quebrar essa resistência aqui hoje. Por quê? O escritório, ele é um prestador de serviços, se prestam serviços advocatícios, de uma forma organizada, ou pelo menos que a gente tenta ser mais organizada possível, e por mais que a gente ame o nosso serviço, eu também sou advogada, advoguei durante um tempo, por mais que a gente ame advogar, nós queremos lucro, correto? Então, nós somos uma empresa, embora não sejamos considerados uma atividade empresarial. E quando a gente entende que somos uma empresa, nós entendemos que somos uma empresa, precisamos também nos preocupar com a parte de gestão. E aí entra a gestão jurídica. A gestão jurídica tem vários pilares, inclusive foram vários abordados aqui. Então, marketing jurídico, gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de serviços, a implementação do uso da tecnologia da informação dentro do escritório. O uso da tecnologia hoje, como foi amplamente divulgado, ele é um fator de suma importância, não para roubar o serviço da advocacia, mas para facilitar, te dar um auxílio muito grande. E, voltando só um pouquinho no cenário, a gente também tem muitos clientes exigentes, né, que estão acompanhando os processos. Eu brinquei aqui na última palestra que teve do movimento dos advogados, que tem os clientes F5, né? Você ainda nem viu o andamento, mas ele já tem lá o número, já entrou no site da internet, já ficou dando F5, já sabe que teve uma movimentação e já está te ligando para saber o que aconteceu, né? E questionando os valores dos honorários. Então, por isso que a gente precisa da gestão jurídica. A gestão jurídica, ela nada mais é, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, do que trazer toda a expertise da administração de empresas para dentro do cenário jurídico, né, com adaptação e para aquilo que os advogados precisam. Por que a gente precisa disso? A gente precisa entender que o escritório é uma empresa e a gente sabe que muitos escritórios, independente do porte deles, escritórios de pequeno, grande, médio porte, eles têm uma dificuldade muito grande com gestão. Por quê? Porque a doutora Érica já falou, a gente não aprende como gerir um escritório na faculdade de Direito. Assim como os médicos também não aprendem a gerir um consultório na faculdade de Medicina, né? Mas a gente tem essa dificuldade. E aí a gente traz uma gestão muito intuitiva, sem tecnologia muitas vezes, né? A gente tem uma grande dificuldade de gerir os prazos e as agendas. A doutora Érica falou sobre ter ou não ter um software de gestão, ou quando tem, está subutilizado. Existe uma taxa muito grande de retrabalho, uma dificuldade em localizar documentos, baixa produtividade, deficiência na precificação de honorários e sem oferecer ao cliente uma atenção desejada. E aí, voltando aqui um pouquinho, olha só, a doutora Jaqueline falou sobre compliance, sobre a gente conhecer um pouquinho mais sobre compliance. A ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui hoje, a Controladoria Jurídica, ela é uma ferramenta de compliance para dentro do escritório. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a eliminar retrabalho, a diminuir os riscos do escritório. Se a gente enxergar o escritório como uma empresa, a gente vai ver que a gente também precisa profissionalizar a nossa gestão.
O que é profissionalizar a nossa gestão? É criar fluxos de trabalho, é criar manuais de procedimentos, implementar ferramentas de gestão dentro do escritório. E aí, as principais ferramentas de gestão, eu trouxe um exemplo de 10, existem várias, mas as principais é o planejamento estratégico, né, se vocês quiserem tirar foto do slide, o posicionamento do escritório e o marketing jurídico, a criação do calendário corporativo, a gestão de tempo dentro do escritório, a utilização do software de gestão, a precificação e gestão financeira, a controladoria jurídica, que eu vou falar para vocês, manual de procedimentos, gestão de pessoas e indicadores de desempenho. A controladoria jurídica, como eu falei, ela é um setor dentro do escritório e ela vai atuar como ferramenta de compliance. Ela vai ajudar o escritório a seguir as regras que foram pré-determinadas. A gente acabou de ver que compliance é isso, é você seguir regras já pré-determinadas. Então, se você tem um manual de procedimentos dentro do escritório, o que acontece muito em alguns escritórios? Criam-se os fluxos de trabalho, cria-se um manual de procedimentos e daqui a pouco ninguém está mais usando. E aí a gente tem, mas não usa, entra um, entra o outro, e acaba que alguns que entram nem conhecem, nem sabem que o escritório tem um manual de procedimentos. Então, a controladoria ela vai ajudar com isso na função de centro de qualidade. Eu vou explicar para vocês. Como que funciona a controladoria jurídica? Olha eu apontando para cá, gente, o grau de cansaço da pessoa. Como que funciona a controladoria dentro do escritório? Esse modelo de controladoria que eu vou trazer para vocês, ele é um pouco diferente do paralegal. O paralegal, ele é um setor reativo. Ele é aquele setor que o advogado pede para ele alguma coisa. Então, o advogado está precisando de uma certidão. Ele vai lá e solicita para o paralegal. Olha, estou precisando de tal certidão. O advogado está precisando de algum auxílio. Ele vai lá e solicita para o advogado, para o paralegal, aquele determinado auxílio, aquilo que é da área meio. A controladoria ela é um setor inteligente, ela é um setor proativo. Tá? E vocês vão ver o porquê. Ela não está dentro da parte técnica. Ela não está dentro da parte técnica. O que é a parte técnica? É a parte fim da advocacia. É o ir fazer uma audiência, atender o cliente, peticionar, ir despachar com o juiz, tudo aquilo que o advogado tem que fazer. Está dentro da atividade técnica. E a controladoria jurídica não é e não faz parte da administração financeira do escritório. Então, e da administração. Então, RH, compras, administração o financeiro, contas a pagar, contas a receber, não está dentro da controladoria jurídica. A controladoria jurídica ela é como se fosse um terceiro setor dentro do escritório. É muito comum, principalmente em escritórios de pequeno e médio porte, você conhecer a estrutura do escritório, só os sócios, o técnico e o administrativo. Porque, intuitivamente, você já divide o financeiro e o administrativo. Já colocam um sócio ou alguém para fazer essa parte administrativa financeira. E continuam os demais com a parte técnica. A controladoria ela seria um terceiro setor dentro do escritório. A estrutura da controladoria vai depender da quantidade de advogados que o escritório tem, da quantidade de processos, de quem são os clientes do escritório, se é mais pessoa física, se é mais pessoa jurídica, se o escritório trabalha mais com o contencioso ou com o consultivo. Mas essa é uma estrutura básica de uma controladoria. Tá, meu escritório é pequeno, não tem necessidade de ter tantos. Sempre embrião da controladoria vai ser o controller jurídico. Então, para iniciar uma controladoria jurídica, eu preciso, pelo menos, do controller. E aí, depois, a gente tem o assistente jurídico, que vai ser o auxiliar do controller, que vai ser o backup dele, os auxiliares administrativos e os estagiários. Ou controller estagiário, sem administrativo, enfim. Quais que são os requisitos da equipe? Carla, eu quero montar uma controladoria no meu escritório. Eu preciso contratar um controller e os estagiários que vão estar dentro da controladoria. O que eu preciso enxergar nos candidatos para ocuparem essas vagas? Primeiro, a vocação para a gestão. Existem muitos advogados que gostam dessa parte de gestão. Intuitivamente já procuram. A gente tem ali o exemplo da nossa colega que veio lá de Manaus para cá. Ela, embora seja advogada, sempre trabalhou na área de gestão. Então, é um perfil que não é impossível achar, pelo contrário, tem muitas pessoas que se identificam.
ter uma visão sistêmica, né? Olhar o escritório como um todo, acompanhar todos os procedimentos do escritório, não ser aquela pessoa que só enxerga a função daquilo que tem que fazer exclusivamente. Uma pessoa organizada e uma pessoa com iniciativa, porque, como eu falei, a controladoria ela é proativa, ela não é reativa. E, como o nosso tempo não é muito, eu vou focar para vocês entenderem o que é a controladoria jurídica nas 4 funções da controladoria. A primeira função dela é a administração do software de gestão. A doutora Érica falou sobre o que é o software de gestão, sobre como contratar, por que você precisa de um software de gestão. Mas o que acontece? Não basta só contratar o software de gestão. Você precisa fazer toda a configuração, igual ela falou da questão do financeiro. Você tem, não quero expor meu financeiro, tem que configurar os perfis de acesso. Quem que vai fazer isso? A controladoria vai ficar responsável por essa configuração. Então, todas as configurações de usuários, todas as configurações de e-mail, as configurações de que horário vai startar aqueles pushes, para você não entrar lá e pirar com aquele tanto de e-mail que tem no seu computador, que você não sabe qual que você vai olhar primeiro. Então, toda essa parte de configuração do software, a controladoria vai ficar responsável. Ela também vai ficar responsável pela parametrização do sistema e por garantir que isso está sendo, de fato, mantido. O que é parametrização? É você organizar todos os campos do sistema para eles conterem ali as informações que realmente precisam ter, para efeito de compliance também, para a gente não ter problema depois. Exemplo, você quer emitir um relatório de quantas ações trabalhistas, quantas reclamações trabalhistas você tem no escritório. Aí você vai nos relatórios e coloca reclamação trabalhista. Aí descobre, poxa, mas não está aqui a quantidade de reclamação, eu sei que tem muito mais. Aí você descobre que não está lá todas as ações, porque tem algumas cadastradas como reclamatória trabalhista, ou então como ação trabalhista. Então, você tem no software ação trabalhista, reclamação trabalhista e reclamatória trabalhista. Aí, se você for fazer relatório, você pira, porque você tem que selecionar os 3, ainda correndo o risco de não estar todas as informações ali. Então, o software de gestão, ele precisa estar parametrizado e isso tem que ser mantido. Então, se vai ter alguém que vai poder incluir o tipo de ação, ou quem que vai organizar e parametrizar isso? A controladoria jurídica. Ela vai acompanhar todas as alimentações que estão sendo feitas no sistema. Por ela ser a responsável pelo software, muitos dos lançamentos é a controladoria que vai fazer. Então, o lançamento de prazos, lançamentos de audiências, publicações, tudo isso a controladoria vai lançar. O que o advogado vai lançar? Tudo que envolver a parte técnica. Então, se o advogado fez um atendimento ao cliente, é muito importante constar no software de gestão. O advogado vai lançar. A controladoria, ela não tem acesso técnico às questões dos clientes. Então, acesso aos processos, ela não tem conhecimento técnico sobre os processos, atendimento técnico com o cliente, de discutir com ele o processo, a controladoria não vai fazer. Quem vai fazer é o advogado. Então, acaba que a controladoria lança muita coisa no sistema também. E até aquilo que ela não vai lançar, ela vai acompanhar os lançamentos, aquilo que for lançado pelo advogado. A segunda função da controladoria jurídica é o suporte ao setor técnico. E aqui ela se assemelha com o paralegal. Por quê? Porque tudo aquilo que não for da atividade fim, é a controladoria que vai fazer. Então, o advogado precisa emitir custas. A controladoria vai emitir. Carla, mas por quê? Então, é diferente a controladoria do paralegal. Vamos lá. O controller, e aí é por isso que a gente indica que seja um advogado com experiência, ou então que seja alguém, um bacharel com conhecimento no direito, ou alguém que tenha muito conhecimento no direito e na área processual. Porque vai chegar a publicação e ele vai ver lá, publicação de um agravo. Teve um agravo. Agravo de instrumento. O que precisa fazer? Obter cópia. O controller vai lançar a tarefa para obter cópia. O que mais precisa fazer? O prazo para contrarrazoar o agravo. O controller vai lançar o prazo para contrarrazoar o agravo. O que precisa fazer mais? O controller vai lançar o que precisa ser feito. Então, outro exemplo, saiu uma sentença de um processo civil, por exemplo. O que o controller vai fazer? Saiu sentença? Tá, quais que são os prazos cabíveis? Embargo de declaração e apelação? Eu vou lançar. Embargo de declaração e apelação.
Ah, mas o advogado não vai apelar, o advogado não vai opor o embargo de declaração. Quem que vai lá no sistema informar que não vai? E o porquê não vai é o advogado. 2 motivos. Não corre o risco de perder o prazo menor. E, segundo, fica registrado por que não foi feito. Então, além de lançar ali os prazos, ele vai já lançar também, e já providenciar a guia para pagamento de custos do recurso, por exemplo, a cópia e a atualização da cópia do processo. Então, veja que o advogado não vai precisar pedir, olha, saiu uma publicação, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Essa responsabilidade de ter que ficar com aquilo na cabeça do que precisa não vai ser mais dele. Qual que vai ser a responsabilidade dele? Estudar o processo e se concentrar na petição. Estudar o processo e se concentrar no recurso. Ele vai ter mais tempo e mais qualidade para fazer aquilo que só ele pode fazer. Até porque a hora do advogado vai ser muito mais cara do que a hora da controladoria. Então, tudo aquilo que for suporte, que não for da atividade fim, a controladoria vai fazer de forma ativa, de forma proativa. Claro que, vamos supor que o advogado precise de um determinado documento. Nada impede de solicitar para a controladoria ficar cobrando o cliente, né? Mas isso vai partir do advogado, por quê? Porque a parte da controladoria não tem conhecimento técnico sobre o assunto para saber que vai depender daquele determinado documento. Ok? Protocolos, diligências, extração de protocolos físicos e digitais, diligências, extração de cópias, tudo aquilo, emissão de guia de custos, tudo aquilo que puder ser delegado, a controladoria vai fazer. O controle de prazos e audiências, emissão de guia de custos, gestão documental, gestão de correspondentes ou escritórios terceirizados, a emissão de relatórios. Essa emissão de relatórios, ela não é que a controladoria vai fazer o relatório ou vai fazer um parecer sobre aquilo. Mas se o escritório já tiver uma cultura, ou for implementada uma cultura, por exemplo, de já toda vez que tiver uma movimentação pelo advogado, o advogado preencher e já combinar no escritório que aqueles determinadas informações podem ser passadas pela controladoria para o cliente, a controladoria já pode gerar, por exemplo, um calendário mensal de tal dia gerar aqueles relatórios para passar para os clientes. Então, essa emissão do relatório e esse envio das informações para o cliente também fica pela controladoria jurídica. A terceira função, que eu digo que é um pulo de gato da controladoria, é a análise de resultados. Muito se falou sobre planejamento estratégico, a doutora Thaís falou um pouquinho sobre, ela ia falar mais até, mas o tempo não deu, sobre indicadores de desempenho, e isso é muito importante para o escritório de advocacia. O advogado, o sócio do escritório, ele precisa conhecer os números do escritório. Então, quantos clientes você atendeu esse mês? Desses clientes, quantos fecharam com você? Quantas iniciais foram distribuídas no seu escritório? Quantos processos foram findados no seu escritório? Esses são indicadores de resultados que, muitas vezes, e precisam estar amarrados com as metas do planejamento estratégico. Se você tem um planejamento estratégico, qual que é a sua meta? Ah, eu trabalho no previdenciário, com direito previdenciário, e eu tenho a meta de ter 80 clientes por mês. Como é que eu vou saber se eu tenho 80 clientes por mês? No achômetro? Não, indicadores de desempenho. Quantos clientes entraram para você? Quantos fecharam? Quantos foram por via administrativa? Quantos foram já judiciais? Essa análise de resultado vai te dar a base para você tratar estrategicamente o seu escritório, para você saber os períodos de sazonalidade, para você ter indicadores até internos de associados, por exemplo. Quantos prazos foram cumpridos dentro do escritório? Quantas audiências foram feitas? Ah, aquele advogado está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado por quê? O que tem com ele? Relatórios, números. O escritório precisa ter isso. E essa análise de resultados, claro que com a ferramenta do software de gestão que facilita isso, né, fica a cargo também da controladoria jurídica. E, por fim, com 40 segundos, a criação de regras e procedimentos para o acompanhamento e observância da equipe. Aquilo que eu falei, cria o manual de procedimentos e, muitas vezes, ele não é cumprido. Como a controladoria ela acompanha o processo desde o início, que ela é responsável também pela gestão documental, por todo esse suporte que eu falei. Então, chega um cliente, quem que vai pegar o documento, quem que vai lançar no sistema, quem que vai fazer essa organização? A controladoria.
ela vai acompanhar todas as publicações, todas as movimentações do processo. Então, ela tem uma visão sistêmica de tudo que acontece, desde o início até o final. Como ela tem essa visão e esse controle, ela consegue saber se os fluxos de trabalho do escritório estão sendo observados ou não. Então, se o escritório, por exemplo, decide que vai trabalhar com D-1, trabalhar todos os prazos com um dia de antecedência, porque a lei de Murphy existe. No último dia, tudo está errado. Sempre. Então, vamos supor que o escritório decidiu trabalhar com D-1. A controladoria vai conseguir acompanhar. Por quê? Porque ela vai receber por protocolo e ela vai ver que não foi acompanhado, e isso vai entrar nos relatórios, nos indicadores de desempenho. E aí, para terminar, aqui dentro eu vou fazer só uma pincelada do que a doutora Jaqueline também falou, que começa da liderança. Então, se um sócio ou um advogado estiver aqui dentro e falar, puxa, eu quero fazer isso no meu escritório, eu quero implantar o D-1, quero implantar a controladoria jurídica, quero fazer e acontecer. Se o sócio não honrar a palavra e começar por ele o D-1, por ele o acompanhamento dos fluxos de trabalho que foram definidos, não vai dar certo. Ou vai dar muito mais trabalho. Ok? Essas são as 4 funções da controladoria jurídica. A controladoria jurídica pode ser implementada a qualquer momento, em qualquer escritório, de pequeno, médio ou grande porte. Um sócio pode ser o controleiro no início? Pode. Se precisar, pode contratar? Contrate. O que você precisa? Do controller. Então, rapidinho, gente. Entender a ferramenta é o principal que você precisa para implementar. Selecionar o controller jurídico, que pode já ser alguém que está dentro do seu escritório, ou pode ser um sócio, se tiver equipe. Selecionar ou deslocar o restante da equipe e distribuir as funções. Organizar a estrutura do espaço para a controladoria trabalhar. Configurar e reparametrizar ou parametrizar o software de gestão. E, se não tiver, contratar um. Auditar e cadastrar tudo no software de gestão. Revisar ou criar as regras de manual, as regras de procedimento do escritório. Assumir a gestão jurídica, por último, a controladoria assume, e ela implanta os relatórios de indicadores de desempenho, que geralmente são amarrados com o planejamento estratégico do escritório. E uma frase que eu vou deixar para vocês para martelar aí. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, é muito importante os escritórios se atentarem para a profissionalização dentro do escritório de advocacia, e a controladoria jurídica, sem dúvida, é uma das ferramentas que vai auxiliar nisso. Obrigada.